Sociedade Entrevista. É a doutora Yasmin Magalhães. Ela é médica pós-graduada no tratamento da obesidade e da Sarcopenia. Sarcopenia. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Adelson. E eu gostaria, de agradecer o convite para falar sobre essa patologia, essa doença crônica que é muito relevante e muita gente ela não dá a devida atenção, né? A senhora é de Salvador, doutora? Eu sou de Cruz das Almas. Opa, Cruz Nasci das em Feira de Almas, Santana. minha terra, Cruz das Isso. Almas. Sério? É minha terra porque eu sou apaixonado pelo interior da Bahia. Sim. Minha coisa sogra é boa. de Cruz das Almas, meu sogro é de Cruz das Almas, minha coisa esposa boa. teve uma infância muito boa em Cruz das Almas e a gente tem uma ligação muito boa com Cruz das Almas. Coisa Aquela boa. feira livre ali de Cruz das Almas, aquele mercado municipal, aquela Maravilhosa. praça, senador Temístocles. Exatamente, Não é? isso mesmo. Cruz das Almas é uma Isso. cidade muito gostosa. Eu amo, cresci lá, minha juventude foi toda lá. Passou o São João lá esse ano? Não, passei Oh, trabalhando. Eu também não. Mas eu não estava trabalhando. Infelizmente. Eu não estava trabalhando. Mas estava Eu relaxando, passei né? o São João em Lençóis. Oh, coisa Uma boa. delícia. Ô, doutora, vamos lá. O que a obesidade é uma doença? A obesidade é uma doença crônica, cuja causa é inflamatória e muita gente A senhora não desconhece. está aparecendo lá no seu É? equipamento. E muita gente Isso. desconhece a relevância, e essa patologia, a relevância dela. Agora, uma pessoa que chega ao ponto da obesidade, eu tenho essa curiosidade. Já começa com criança, uma criança obesa pode ser um adulto obeso, ou de repente é aquela criança magrinha, na infância um jovenzinho magrinho, e de repente vem para a obesidade. Isso. A etiologia da obesidade é multifatorial. Então, tanto pode ter questões genéticas, como epigenéticas, fatores ambientais, sedentarismo, pode ser adquirido com o tempo. E, sim, uma criança ela pode ser obesa e manter-se obesa ao longo da vida. Esses são os casos que a gente precisa iniciar um tratamento mais precocemente, ter uma atenção maior, porque o risco de comorbidades, o risco de ter outras doenças associadas são bem maiores. Agora, o obeso, geralmente, ele tem outras doenças associadas? Ele é um diabético, ele tem problema de hipertensão? Por quê? Sim. Como eu falei, não existe obeso saudável. Muitas vezes Não tem obeso não saudável? existe obeso saudável, porque é muito comum chegar, doutora, eu estou acima do meu peso, estou com quadro de sobrepeso, obesidade, mas os meus exames laboratoriais estão normais. O que é que acontece? Apesar dos exames laboratoriais normais, o paciente, eu falei anteriormente, ele tem um teor inflamatório muito grande. E essa inflamação, a curto e a longo prazo, ela está relacionada com outras doenças, A curto prazo, com doenças inflamatórias agudas, o paciente pode ter uma dermatite atópica, um quadro mais acneico, outras alergias associadas de origem inflamatória, como também doenças crônicas, inflamatórias crônicas, hipertensão, diabetes, câncer. A obesidade é a segunda causa evitável de câncer e muita gente não tem a consciência disso. E qual é o câncer mais prevalente no obeso? Não existe Não existe um específico. um específico, não Sim. existe. Então, ele está mais susceptível a ter o câncer, de mama, de pulmão. Então, assim, isso também depende de outros fatores genéticos com relação Sim. ao câncer, quando Agora, a gente adentra. o obeso, ele, por exemplo, ele quer fazer uma cirurgia bariátrica. Então, ele precisa perder uns quilos, Aí a equipe médica que vai analisar, para depois fazer a cirurgia. Ele não pode fazer logo a cirurgia ou pode? Geralmente, o que acontece, existe muita desinformação com relação aos tratamentos. Sim. E muitos pacientes com IMC de obesidade grau 1, grau 2 são orientados, muitas vezes, a ganhar peso para atingir a meta de obesidade grau 3, um IMC acima de 40, para poder fazer isso? Exatamente. Tem muitas pessoas que exacerbam a situação para poder se submeter a uma cirurgia. Sendo que a cirurgia bariátrica ela deve ser indicada com muita cautela, porque ela traz repercussões muito sistêmicas e psicológicas também. Olha aí, interessante, hein? Obesidade atinge 17% dos jovens. Isso. E outra questão com relação ao Tem tudo a ver com a tratamento. alimentação?
Tem a ver, como eu falei, a etiologia é multifatorial. Então, questões ambientais, alimentação, sedentarismo, causas genéticas, causas epigenéticas, hum, sono também influencia bastante, o estresse influencia bastante também, porque aumenta o cortisol. Tudo isso está atrelado à obesidade. São várias. Ansiedade? Ansiedade também. Porque a pessoa ansiosa, ela come Isso. muito também, né? Um paciente ansioso é um paciente que tende a ter uma compulsão alimentar. Uma compulsão alimentar, compulsão por doce, então precisa, assim, também de um tratamento. Então, como a senhora estava falando aí, o obeso, né? Ele não tem saúde. O obeso dificilmente. Não. Agora, Não vira é e uma, mexe, não a é uma gente vê. questão de estética, né, Tô gente? Porque, entendendo. assim, as pessoas associam muito o processo de emagrecimento, a redução, a questão do obeso, a fatores estéticos, e, na verdade, não é estético, é muito mais relacionado à saúde. Então, o paciente está mais susceptível a várias outras doenças. Agora, doutora, ouvi a opinião da senhora, que é especialista no tema. Vira e mexe, a gente está vendo aí pessoas que se dizem influenciadoras. Aí apareceu uma e disse: Uhum. Olha, eu sou gordinha mesmo, sou linda assim, e eu não quero perder peso, porque aqui eu ganho dinheiro com isso. Isso acaba sendo um perigo, porque ali vem a Isso. desinformação, ali vai ter gente Na seguindo verdade, ela. ela está pensando mais nela, né? Ela está sendo egoísta. Ela não está pensando na saúde, ela está pensando em recursos financeiros. E não Que na ganha saúde dela. dinheiro Se ela está com aquele ganhando biotipo. com o biotipo dela, ela está se autopromovendo. Ela não está promovendo saúde. Ela não está promovendo saúde psicológica, aceitação. Pelo contrário, ela tá Sim, promovendo. mas Ela acaba tá levando também para o isso, tema situação financeira. discriminação também, Ela né? puxa isso porque, de certa forma, é um tema sensacionalista, Pronto. né? É Tema sensacionalista. sensacionalista. Exatamente. Então, isso atrai visibilidade, como ela vive da imagem Dá dela, likes, né? dos likes, da Hum. imagem dela. Então, assim, ela está pensando nela e não na população, e não conscientizar de que ela tem uma doença que, apesar das questões estéticas, ela se aceita daquele jeito, mas que ela não entende, ela não gera consciência de que precisa de um tratamento. Né? Como eu falei, é uma doença inflamatória, assim como hipertensão, é uma doença crônica, assim como hipertensão, diabetes. Então, precisa de um tratamento. A gente precisa tratar as causas, né? A causa inflamatória daquela patologia. E ela pelo contrário, ela faz o serviço contrário ao nosso, que é a gente está promovendo saúde e ela está, né, Na tirando, contramão. na contramão da Aí. promoção da saúde. Aí, ouvinte de sociedade, né? Essa é uma entrevista, né? Como todas que nós fazemos aqui, a intenção é esclarecer, a intenção é informar a população. Exatamente. Aqui tem uma pergunta, um cidadão disse que a irmã dele, seu Luiz de São Cristóvão, está lá em Sergipe. Oh, coisa boa, tem um paciente de lá. Né? Ele disse que a Tenho. irmã dele fez cirurgia bariátrica e, ao longo do tempo, teve problema psicológico. É o que a Isso, senhora terminou de citar aí, né? exatamente. Exatamente, é porque assim, o que acontece? As pessoas elas querem emagrecer de forma rápida e elas não se conscientizam, a conscientização delas não acompanha o processo de emagrecimento delas. Então, todo paciente que é submetido a um procedimento cirúrgico, né, como a bariátrica, ele precisa de um acompanhamento no pós. Né? Ele precisa ser acompanhado pelo médico, ele precisa repor vitaminas, ele precisa de acompanhamento psicológico, muitas vezes até a depender de alguns casos psiquiátricos também. E aí, né, eles começam momentaneamente aquele tratamento e deixam de frequentar. E aí vem os problemas, né? Ô, doutora, uma pergunta aqui bem interessante. É possível uma pessoa perder peso sozinha, com todo o esforço, fechando a boca, Então, meu caminhando? amigo, É ó, possível? segundo a diretriz Hum. brasileira, né, de obesidade da ABES 2016, a maioria das pessoas elas não irão conseguir perder peso só com mudança do estilo de vida. Só por força de Não, vontade é em casa, por difícil, exemplo. precisa muita dedicação, muita constância. É difícil, Mas mas ajuda? pode perder. Exatamente, ó. Como existe vários fatores, né? Sim. Emagrecer hoje
entre aspas, fácil, porque a gente detém de um arsenal de medicamentos muito grandes. De profissionais. Exatamente, né? De profissionais. E a cada ano que passa, existem novas medicações no mercado com resultados muito, muito superiores, né? Tem, inclusive, uma agora que está em estudo que ela promove a perda de peso, similar à perda de peso de uma bariátrica. Ó, o telefone não vai parar aí, que viu, está doutora? em estudo. Calma, Isso, gente. é bom explicar está em aí. estudo ainda está em estudo, tá? Mas isso aqui, eu só estou trazendo isso para vocês entenderem que perder peso é fácil. O mais difícil é a manutenção do peso, porque o efeito sanfona, ela também está atrelado a outras doenças, ela aumenta o risco cardiovascular. Então, a gente quer, sim, emagrecer o paciente, precisa, sim, da adoção de mudanças do estilo de vida, acompanhamento com o nutricionista, para entender que existem alimentações inflamatórias, alimentações que geram a disbiose, que vai aumentar a inflamação do nosso corpo, e isso vai repercutir de forma negativa, já que a inflamação, ela aumenta o acúmulo de gordura, dificulta a quebra de gordura, certo? A atividade física e, claro, né, associar um tratamento medicamentoso com um profissional habilitado, um profissional que entenda do assunto. Aqui, seu Rubens, ele está ligado na gente lá em Serrinha, ele diz aqui, Adelso Carvalho, pergunte à doutora como uma pessoa pode ter um comportamento que eu vou explicar. Cidadão tem 80 quilos, não cuidou, mas ele percebeu que daqui a pouco está com 90, Sim. Não cuida. Ou seja, o cara não é de uma hora para outra que ele está com 300 quilos. Não é de uma hora para outra que ele vai aparecer com 250 quilos. Não. Eu estou entendendo o que ele quer dizer aqui, né? Ou seja, a pessoa acabou relaxando, não vigiou. Isso. Né? É porque, como eu falo, né? Comer é bom, é né, uma doutora? doença Doutora, muito vamos lá, complexa. vamos fazer aqui uma Isso. observação, né? Comer é bom demais, comer né? é bom. Isso depende também do nosso mindset, do nosso posicionamento, da nossa forma de enxergar o alimento, que é construído através das nossas crenças, né? Então, é difícil você mudar o pensamento daquela pessoa. Você gosta de churrasco. Exato, que gosta de churrasco. Eu gosto de orientar sempre ao paciente que, por mais que é difícil, né? É difícil, mas qualquer pequena mudança que ela consiga fazer ao longo desse período já vai ser bem, já vai fazer a diferença. Por mais que pareça que não, já faz a diferença. E sim, é um processo, muitas vezes, ou lento, né? Você se deixa passar mesmo, né? Isso também tem relação com a questão do autocuidado. Agora eu lhe pergunto, é possível perder 1 quilo por dia? Ah, sim. Mas assim, 1 quilo por dia é difícil. É difícil? Por dia, porque, assim, na E se verdade... estiver num hospital da obesidade, uma coisa assim? E, assim, por dia é muito difícil. É difícil. Exatamente. É difícil. Existe a possibilidade, sim. Eu tenho pacientes que já chegaram a perder... assim, eu vou falar porque... Sim, de maneira bem... Isso de uma maneira que são poucos casos, mas Sim. tem pacientes com 16 quilos em 60 dias, 21 quilos em 60 dias, paciente com 12 quilos... Até mais de meio quilo. Isso, meio quilo 1 em quilo 30 é dias. difícil. 1 quilo ao dia é difícil, é Mesmo difícil. se ficar com fome o dia todo, não consegue, né? Não. Agora, doutora, tem essa relação também que eu me preocupo muito. Porque a pessoa, quando ela começa a botar na cabeça que está gordo, que também tem esse, viu? Tem esse paciente que ele botou na cabeça que ele está gordo. Isso, tem. E aí, ele começa a fazer uns regimes doidos também. É isso que... Fica o dia todo com fome, só bebe água. É por isso que é interessante o acompanhamento nutricional, porque esses pacientes que fazem dietas milagrosas, eu vou fazer um jejum de 24 Apareceu horas. um chá milagroso. Tem um chá milagroso, vou pegar aquela medicação, não sei o que, Slim. E aí faz uso dessas medicações, faz dietas milagrosas, que na verdade só vai aumentar a chance de compulsão alimentar. Porque o que falta na população, o que falta nas pessoas é ter a consciência da patologia. Existe todo um processo fisiológico que acontece quando o paciente começa a perder peso, né? Então, por exemplo, você tem um peso, vou dar um exemplo aqui, de 120 quilos. Misericórdia. Dá um exemplo. Reduz aí para 80, Gente. pronto. Isso. Reduz aí para 80, pronto.
Não, 80 não, porque aí, de acordo com a sua altura, não vai ter um índice de obesidade. Mas vamos lá, 120, dando um bora lá. exemplo de 120. Isso. Você tem um ponto de equilíbrio que é 120 quilos. Hum. Quando você começa a emagrecer, o seu corpo entende que você está sofrendo, entre aspas, uma agressão. É porque a pessoa fica estranha Isso, também, viu? isso. Então, Fica o seu cara de corpo... triste, Isso. a cara fica seca. Então, o seu corpo Misericórdia. ele entende que você tá entrando em escassez alimentar, que você está Sim. sofrendo uma Aí é o agressão. cérebro, né? Isso. E ele Trabalhando. cria mecanismos fisiológicos para você voltar ao peso anterior. Então, o hormônio da fome ele vai aumentar, o da saciedade vai diminuir. Outros humor vai hormônios, embora. exatamente, outros hormônios, como por exemplo da tireoide, vão dar uma pequena alteradinha para lentificar o seu metabolismo e fazer com que você pare a perda de peso. Então, falta essa consciência de que é uma doença e que o corpo tá ali, tem muito mais. A obesidade é só a pontinha do iceberg. É só uma pontinha do Uma iceberg. pergunta a gente que não vê quer o calar. restante. O obeso, quando ele entra no ritmo mesmo para perder aquele peso todo, perder não, jogar fora, porque quem Sim. perde acha depois, viu? Ele é um paciente caro? Obesidade, cuidar de obesidade, tratar a obesidade é um custo alto? É um custo alto, porque as medicações, as medicações disponíveis que geram um resultado bom, rápido, eficaz, infelizmente, existe um E tem que ir custo. pelo especialista, né? Isso, tem que ir para o especialista. Não vai porque minha Infelizmente, vizinha existe fez. um custo muito elevado. Existe, Ah, sim. Tem medicações aí. Chega a quanto, doutora, tem aí? medicação que é 1.000, tem medicação que é 200, 400, aí depende muito. Mas é o que? Ampola? É comprimido? Ó, Depende. Com relação a tratamento, né, uma das medicações que a gente tem hoje no mercado que traz um grande resultado é a semaglutida, né, que é um análogo do GLP-1. Ele vai diminuir o esvaziamento gástrico, gerando saciedade, e ele também tem uma outra funcionalidade que é aumentar o Broin, que é a conversão da gordura branca na bege, aumentando a lipólise, a queima de gordura. Então, essa medicação, ela é, sim, mais cara, é uma das melhores que a gente tem no mercado. Doutora Yasmin Magalhães. O seu Magalhães é o Magalhães dos Magalhães, não? Não. É o Magalhães do outro Infelizmente Magalhães. não, mas quem sabe, né? Então o seu Magalhães é de outro Magalhães. É, de então, outro né? Magalhães. Não. Doutora, foi muito boa a sua vinda aqui, interessantíssima, né? Trouxe Sim. aqui, né, grandes oportunidades para muita gente abrir o olho, uma Amazônia de informações, uma Bahia inteira para muita gente abrir o olho aí, viu? E vamos marcar uma volta sua aqui para que a gente continue falando desse tema, que não é brincadeira, Não é como muita brincadeira, gente não. faz aí em rede social, né, incentivando muita gente a engordar sem nenhum tipo de critério, sem cuidar da saúde. Exatamente. viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Fico muito feliz porque é um tema que eu amo falar e que ainda não existe aquela plena consciência. A gente precisa levar isso para a E não população. tem receita milagrosa, Isso, né? não. Sempre É bom um falar. tema muito amplo, muito amplo. Entrevistei hoje a doutora Yasmin Magalhães, filha da nossa gloriosa Cruz das Almas, Bahia. Ela é médica pós-graduada no tratamento da obesidade e da sarcopenia. O que é sarcopenia? Sarcopenia é quando o povo tá existe uma, perguntando. exatamente, alteração, Alteração. e da força muscular do paciente. Olha só. É. 7h43. Sociedade. Urgente. Sociedade.